um novo vídeo. E eu gostaria aqui, como eu gostaria de mostrar para as pessoas que não têm o amor pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada do Antigo e Novo Testamento, a amar a Bíblia, a palavra de Deus, a contar com a Bíblia realmente para a sua vida e colocar na prática, não é? A questão assim que eu olhei aqui em Eclesiástico, né, um livro belíssimo que eu acho da Bíblia, é o Eclesiástico. Aqui tem assim o capítulo 43, diz que Deus se espelha no universo, sabe? Eu vou só dar uma entradinha, ó. Poderíamos falar muitas coisas e nunca terminaríamos, mas para concluir, podemos dizer: Ele é tudo. Como poderíamos encontrar forças para louvá-lo? Ele é o grande, está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente imenso, e o seu poder é maravilhoso. Glorifiquem e exaltem o Senhor o quanto puderem, porque ele estará sempre mais alto. Ao exaltá-lo, multipliquem a própria força e não se cansem, porque nunca chegarão ao fim. Quem o contemplou para poder descrevê-lo? Quem o louvará como ele merece? Ainda há muitos mistérios maiores do que esses, pois contemplamos poucas coisas de suas obras. De fato, o Senhor criou todas as coisas e aos seus fiéis deu a sabedoria. Agora, tem uma parte aqui que continua no capítulo 44, que diz assim, de Eclesiástico, na história, recordando a história. Veja o que diz. Vamos fazer o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados através das gerações. O Senhor neles criou imensa fama, pois mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram autoridade de rei e ganharam fama por seus feitos. Outros, por sua inteligência, se tornaram conselheiros e fizeram revelações proféticas. Uns guiaram o povo com suas decisões, compreendendo os costumes de sua gente e tendo palavras sábias para instruí-la. Outros compuseram cânticos melodiosos e escreveram narrativas poéticas. Outros ainda foram ricos e cheios de poder, vivendo na paz em suas casas. Todos, porém, foram honrados por seus contemporâneos e glorificados enquanto viviam. Alguns deixaram um nome que ainda é lembrado com elogios. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se não tivessem existido. Foram-se embora como se nunca tivessem estado aqui, tanto eles como os filhos que tiveram. Mas aqueles que vamos lembrar foram homens de bem, cujos atos de justiça não foram esquecidos. Na sua descendência, eles têm uma rica herança, que é a sua posteridade. Seus descendentes permanecem fiéis às alianças e, graças a eles, também seus netos. A descendência deles permanecerá para sempre e sua fama jamais se apagará. Seus corpos foram sepultados em paz e o nome deles viverá através das gerações. Os povos proclamarão a sabedoria deles e a Assembleia celebrará o seu louvor. Aí começa a elencar os nomes desses aqui assim. Enoque. Enoque agradou ao Senhor e foi arrebatado, tornando-se modelo de conversão para as gerações. Noé. Noé foi reconhecido como homem perfeito e justo, e no tempo da ira assegurou a reconciliação. Por meio dele, um resto sobreviveu na terra. Quando aconteceu o dilúvio, alianças eternas foram firmadas com ele, para que os seres não fossem mais destruídos por um dilúvio. Eu vou parar aqui para fazer uma referência a Nossa Senhora de Fátima na obra dela,
Ela é o grande arco-íris que está servindo de ponte para nós nesses tempos de atrocidade, nesses tempos que ela diz que não são os finais dos tempos, mas os últimos tempos, e que nós temos que nos santificar, nos purificar deste horror disseminado pelo Satanás e demônio, para que nós possamos, quando Jesus chegar no seu segundo retorno, ele encontrar realmente os seus irmãos e nos levar para a casa do reino do Pai, para que a gente possa formar uma grande família, não é? Em Jesus Cristo e contra esse anticristo e os anticristos espalhados por aí. Então, Nossa Senhora quer nos resgatar, quer nos subtrair das garras do animal. É ela que vem. Abraão foi o grande pai de muitos povos e ninguém teve fama semelhante a dele. Observou a lei do Altíssimo e com ele fez uma aliança. Estabeleceu essa aliança em sua própria carne e, quando provado, foi encontrado fiel. Por isso Deus lhe prometeu com juramento abençoar os povos que dele nasceriam e multiplicá-lo como o pó da terra, exaltando sua descendência como os astros. Prometeu dar-lhe como herança o país que se estende de um mar ao outro, desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Isaac e Jacó. Também a Isaac foi feita a mesma promessa por causa de seu pai, Abraão. Deus fez pousar sobre a cabeça de Jacó a bênção de todos os homens e a aliança. Com suas bênçãos, Deus o confirmou e lhe deu o país em herança, e o dividiu em várias partes, distribuindo-as entre as 12 tribos. Moisés. De fato, Deus fez surgir de Jacó um homem de bem que foi estimado por todos, amado por Deus e pelos homens. Foi Moisés, cuja lembrança é uma bênção. Deus o tornou glorioso como os santos e os engrandeceu, provocando temor entre os inimigos. Pela palavra de Moisés, ele fez cessar os prodígios e Deus o glorificou diante dos reis. Deu-lhe os mandamentos para o seu povo e lhe mostrou uma parte da sua glória. Ele o consagrou pela fidelidade e mansidão dele e o escolheu dentre todos os viventes. Fez que ele ouvisse a sua voz e o introduziu na nuvem escura. Deu-lhe pessoalmente os mandamentos, a lei da vida e da inteligência, para que ensinasse sua aliança a Jacó e seus decretos a Israel. A Arão. O Senhor elevou a Arão, santo, como Moisés, seu irmão da tribo de Levi. Estabeleceu com ele uma aliança eterna e lhe entregou o sacerdócio do povo. Honrou-o com ornamentos esplêndidos e o cobriu com veste gloriosa. Revestiu-o com toda a magnificência e o cingiu com ricos ornamentos, calções, túnicas e o efode. Rodeou sua veste com romãs e numerosas campainhas de ouro, para que elas tilintassem a cada passo, a fim de que o seu som fosse ouvido no santuário como um aviso para os filhos do seu povo. Continua com coisas belíssimas aqui. Também Josué valente na guerra foi Josué, filho de Num, sucessor de Moisés, na atividade profética. Conforme o significado do seu nome, ele foi grande para a salvação dos escolhidos do Senhor, castigando os inimigos revoltados e instalando Israel em seu território. Como ele era glorioso quando levantava os braços e manejava a espada contra as cidades. Antes dele, quem foi assim tão firme? Ele chefiava as guerras do Senhor. Não foi pela ordem dele que o sol parou e um dia se transformou em dois? Ele invocou o Altíssimo, poderoso, quando os inimigos o comprimiam de todos os lados. O grande Senhor o atendeu, lançando pedras de granizo com grande força. Ele caiu sobre a nação inimiga e na encosta destruiu os adversários, para que as nações reconhecessem a força de suas armas e que a sua guerra era liderada pelo Senhor. Calebe. Josué permaneceu fiel ao Todo-Poderoso e no tempo de Moisés agiu com fidelidade, junto com Calebe, filho de Jefoné. Resistiu à multidão, impediu que o povo pecasse e fez desaparecer a murmuração perversa. Só eles, 2 foram poupados
entre 600.000 homens de infantaria para introduzir Israel na sua herança na terra onde corre leite e mel. O Senhor concedeu a Caleb a força que permaneceu com ele até a velhice. Ele subiu as colinas do país, que a sua descendência conservou como herança, a fim de que todos os filhos de Israel soubessem que é bom seguir o Senhor. E continua, os juízes. Depois vem os juízes, cada um com seu nome, homens que não se deixaram seduzir, nem se afastaram do Senhor. Bendita seja a memória deles. Que seus ossos refloresçam em seus túmulos e o nome deles se perpetue em seus filhos, porque eles já foram glorificados. Samuel foi amado pelo Senhor, do qual era profeta. Ele instituiu a monarquia e consagrou os chefes do seu povo, que quisera eu poder continuar. Natã, depois disso surgiu Natã, que profetizou no tempo de Davi, da mesma forma que se separa a gordura no sacrifício de comunhão, assim Davi foi separado dos filhos de Israel. Ele brincou entre leões, como se estivesse no meio de cabritos, e se divertiu com ursos como se fossem cordeiros. Ainda jovem ele matou o gigante e tirou do povo a humilhação, quando atirou a pedra com a funda e abateu a arrogância de Golias. Ele invocou o Senhor Altíssimo, que deu força à sua mão direita para eliminar um guerreiro valente e reerguer a honra do seu povo. Então o exaltaram pelos seus 10.000 e louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. E por aí afora, Roboão, Jeroboão, Elias, Josias, Jeremias, Ezequiel, os 12 profetas, Zorobabel e Josué, Neemias. Recapitulação diz assim: ninguém na terra foi criado igual a Enoque, pois ele foi arrebatado da terra. Também não nasceu outro homem como José, que foi chefe dos irmãos e sustentáculo do povo, até mesmo seus ossos receberam honras. 107 foram glorificados entre os homens, mas acima de qualquer outra criatura viva está Adão. O sumo sacerdote Simão, capítulo 50, né? E conclusão do livro: Jesus, filho de Siraque, neto de Eleazar de Jerusalém, gravou neste livro uma instrução de sabedoria e ciência, derramando como chuva a sabedoria do seu coração. Feliz o homem que medita nessas coisas, pois quem as coloca no coração se tornará sábio. Se as colocar em prática, será forte em tudo, porque a luz do Senhor é o seu caminho. E continua, no capítulo 51, apêndice, diz assim: Deus liberta da morte. Eu te agradeço, Senhor Rei, e te louvo, meu Deus Salvador, glorificando o teu nome, porque foste para mim um protetor e socorro. E liberaste meu corpo da perdição, do laço da língua caluniadora e dos lábios que produzem a mentira. Na presença dos meus adversários, tu foste meu apoio e me libertaste conforme a grandeza da tua misericórdia e do teu nome das mordidas daqueles que estavam prestes a me devorar. Tu me livraste das mãos dos que procuravam tirar minha vida e das numerosas provas que sofri. Tu me livraste do fogo que me rodeava, de um fogo que não acendi, das profundas entranhas do mundo dos mortos, da língua impura, da palavra mentirosa. Uma calúnia de uma língua injusta tinha chegado junto ao rei. Minha alma esteve perto da morte, e minha vida chegou junto à porta do mundo dos mortos. Por todos os lados me rodeavam, e não havia quem me ajudasse. Procurei pelo socorro dos homens, mas foi inútil. Então me lembrei da tua misericórdia, Senhor, e das tuas obras feitas desde a eternidade, porque tu libertas os que esperam em ti e os salvas da mão dos inimigos. Fiz subir da terra a minha oração e pedi para ser libertado da morte. Invoquei o Senhor, Pai, do meu Senhor. Não, entre aspas, não me abandones no dia da provação, no tempo do abandono causado pelos orgulhosos, mas eu vou louvar para sempre o teu nome e cantar para ti hinos de agradecimento, fecha aspas.
Minha súplica foi atendida e tu me salvaste da ruína, livrando-me do tempo mau. Por isso eu te agradeço e te louvo, bendizendo o nome do Senhor. Isso eu também digo. Isso eu assino embaixo. Isso foi assim para mim, no meu tempo, na minha vida, no meu sofrimento. Ele me tirou da lagarta, da miséria existencial, né, espiritual da qual eu estava inserida também. Convite à busca da sabedoria. Na minha juventude, antes de viajar, em minha oração, procurei abertamente a sabedoria. Diante do santuário eu a pedi e até o fim vou procurá-la. Eu nem sei onde eu pedia, era através das minhas lágrimas, dos meus sofrimentos e da minha procura pelo onde está o amor, onde está a paz, meu Pai. Por que não tem união? Onde é que está? Eu não sabia, eu tinha que encontrar as respostas e Deus me empurrou para a filosofia. E assim foi acontecendo, a bolha foi se abrindo, furou a bolha, não se abriu, se furou. E eu pude enxergar as coisas com mais clareza e tudo me veio na providência divina. É uma graça recebida, não é? Por isso que eu tenho que louvar esse Deus amado e dizer para você como eu queria passar esse amor, essa fé deste Deus amado que é misericordioso e está dando a misericórdia através de Jesus Cristo, Jesus misericordioso de Santa Faustina, de Madre Eugênia Ravásio, e esse tempo é da misericórdia, e a Mãe amada está aí para nós, né? Como força, como o sacrário vivo, como templo espiritual que ela quer que nós nos aproximemos. Então é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, nós estamos com este Deus, Deus conosco, não é? Deus Emanuel, Deus conosco. Continua aqui, versículo 15 do capítulo 51. Eclesiástico. Meu coração se alegrava em sua flor, como na uva que amadurece. Meu pé andou pelo caminho reto e segui suas pegadas desde a juventude. Inclinei um pouco o ouvido para recebê-la e acabei encontrando ensinamento abundante. Com ela fiz progressos e por isso vou agradecer a quem me concedeu a sabedoria. Sim, eu resolvi colocá-la em prática e procurei ardentemente o bem, e não serei confundido. Minha alma lutou para possuir a sabedoria e observei atentamente a lei. Estendi minhas mãos para o alto, deplorando a minha ignorância. Me lembro quando eu entrei para a filosofia, eu queria conhecimento, me sentia vazia, superficial. Meu Deus, eu vejo essas palavras de Deus e a gente se encontra. A gente se encontra nesse Deus amoroso, Deus que é puro amor. Para ela dirigi o meu desejo e a encontrei na pureza. Com ela, desde o princípio, adquiri inteligência e por isso não serei abandonado. Minhas entranhas se comoveram quando eu a procurava e por isso adquiri um bem precioso. Como recompensa, o Senhor me deu a língua e com ela eu o louvarei. Louvarei, louvarei para todo sempre, até a minha morte. E no céu, tomara eu conseguir ser como Santa Teresinha, que eu pudesse ajudar a tantos no céu, se eu for merecedora, né? Se eu não sei os desígnios de Deus, só Ele, Deus sabe. E aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola, porque vocês pretendem privar-se dessas coisas quando a alma de vocês tem sede delas? Aqui, versículo 23 diz isso. Eclesiástico, capítulo 51. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola, diz aqui, porque vocês pretendem privar-se dessas coisas quando a alma de vocês tem sede delas? Abro a boca e proclamo: comprem a sabedoria sem dinheiro, coloque o pescoço debaixo do seu jugo e acolham a sua instrução. Ela está próxima e pode ser encontrada. Vejam com seus próprios olhos como trabalhei pouco e acabei encontrando profundo repouso. Compre instrução, mesmo que seja com muito dinheiro, pois com ela vocês vão ganhar ouro em abundância. Que vocês se alegrem com a misericórdia do Senhor e não se envergonhem de louvá-lo. Realizem o trabalho de vocês antes do tempo fixado
e Ele dará a vocês a recompensa na hora certa. Que assim seja. Amém. É tudo o que eu desejo. Muitas almas voltadas para o Deus da verdade, para o Deus uno, trino, o Deus Javé dos exércitos do Antigo e Novo Testamento, Deus judaico-cristão, que Nossa Senhora vem nos dizer na mensagem aqui que ela é a mãe do Messias, do povo que está esperando o seu Messias. Jesus é o Messias e vai chegar no seu segundo retorno ao mundo em sua glória. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.